Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor para mais uma noite de estudo da palavra do Senhor. Essa semana, como o pastor Lutero já disse, de uma forma especial nós estamos tendo estudos diários, sobre a Bíblia, em comemoração aí a semana da Bíblia, ao dia da Bíblia. Eu espero que todos estejam aproveitando da melhor forma possível todos esses estudos. Amados, nessa noite, nós vamos continuar o estudo do livro do Êxodo. E na semana passada, o pastor Gideon Júnior, ele começou a falar-nos sobre o chamado de Moisés, a convocação de Moisés para a missão para a qual Deus o havia comissionado. E nessa noite nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós vamos falar também sobre o chamado de Moisés. Nós vamos falar sobre algumas características desse chamado de Moisés. Essas características, elas estão ali do capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 7, versículo 7, que é todo o contexto ali do chamado de Moisés e da realização da obra do Senhor. Então, nós vamos destacar aqui algumas características importantes desse chamado. Lembrando que muitas dessas características que aparecem aqui no chamado de Moisés para o ministério, elas também aparecem no chamado dos outros profetas, de muitos profetas no Antigo Testamento. Então, nós vamos acompanhar aqui, seguindo dessa forma. Abra sua Bíblia Obrigado, meu irmão. No capítulo de número 3 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Até o versículo 6. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pode permanecer sentado. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian, a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não se consumia pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Pois que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu a volta e se aproximava para observar melhor. Deus clamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porquanto temia olhar para Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Versículo 10. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Versículo 12. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Glória a Jesus. Amados, aqui no capítulo 3, nós vemos esse momento maravilhoso em que Deus se revela a Moisés. Então, a partir daqui, começa então o momento em que Deus convoca Moisés para a realização de uma obra.
E a primeira característica que eu quero destacar do chamado de Moisés é exatamente o lamento do povo de Deus. O lamento do povo de Deus. Não sei se você observou, mas quando nós lemos aqui no capítulo 3, no versículo 7, Deus disse assim: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por feitores e sei o quanto estão padecendo. Veja que Deus estava atento ao clamor do seu povo, ao lamento do seu povo. E o lamento do povo de Israel, ele é aqui um elemento provocador do chamado de Moisés. Deus chama Moisés a partir do capítulo 2, versículo 23, se você voltar um pouquinho, você vai ver, diz assim a palavra do Senhor: muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Deus se escravizou o povo. Toda a história nós já conhecemos, o pastor Gideão Júnior trouxe de forma detalhada. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui exatamente para o fato do povo clamar a Deus. É no momento de clamor que Deus resolve tomar uma atitude. Ainda no capítulo 2, o versículo 24 diz assim: ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó deles. Veja que o clamor daquele povo fez com que os olhos do Senhor se voltassem para ele. A narrativa é uma boa nova para os oprimidos. A narrativa do chamado de Moisés, ela se torna para o povo de Israel, depois que todos esses fatos acontecem, durante toda a história do Velho Testamento, ela se torna um motivo de esperança para Israel. Exatamente porque a partir daqui eles começam a entender que se eles clamarem ao Senhor, o Senhor vai ouvi-los. Quando eles estiverem aflitos e eles clamarem ao Senhor e eles se voltarem para Deus, Deus os ouvirá. E a gente pode ver isso na época dos juízes, quando Deus levantava, Israel estava sofrendo, passando por uma situação difícil, porque havia se distanciado do Senhor, estavam vivendo aquele momento de uma gangorra espiritual. Um momento estava bem com Deus, no outro momento abandonava Deus. E quando eles abandonavam o Senhor, eles sofriam as perseguições por parte dos seus adversários, dos povos que ainda estavam ali na terra. E aí eles se voltavam para Deus, aí eles clamavam a Deus, aí eles pediam a misericórdia de Deus, e Deus levantava um libertador. Deus levantava alguém para estar à frente e para libertar o povo da opressão que eles vinham sofrendo. Isso acontece durante toda a história narrada no livro dos Juízes. Então a narrativa aqui do livro do Êxodo, que mostra o momento em que o povo sofria e clamava a Deus por um socorro, por uma libertação, e Deus levanta Moisés, um libertador. Essa narrativa ela era uma esperança para o povo de Deus. Deus vocaciona pessoas para libertar aqueles que estão sofrendo. Deus vocaciona pessoas exatamente no momento do clamor do seu povo, do clamor da sua igreja, pela sua misericórdia, pela sua intervenção diante de um fato, diante de uma situação de opressão. O clamor aqui dos filhos de Israel era uma expressão de fé. Eles clamaram ao Senhor porque agora eles entendiam que só Deus poderia livrá-los daquela situação. Eles passaram a entender que somente Deus poderia intervir de uma forma gloriosa e fazer mudar aquela situação de cativeiro no Egito. Então o clamor daquele povo era exatamente essa expressão de confiança em Deus e de fé em Deus. E nós vemos que na história do povo de Israel, isso vai se repetir por muitas vezes. O povo de Israel vai se ver em situações difíceis em outros momentos, e eles vão se voltar para Deus. Quando a gente lê a narrativa lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, que é o momento em que Deus chama Gideão para libertar o povo da opressão dos midianitas. Quando o anjo se apresenta a Gideão, Gideão olha para ele e diz: como assim você está dizendo que nós somos bem-aventurados, que nós somos, que eu sou o varão valoroso, nosso povo está debaixo de opressão. Onde está o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que livrou o seu povo lá na terra do Egito? Ele se refere exatamente a esse momento aqui. Então ele diz: olha, Deus já agiu de outras vezes, em outra situação.
salvando o povo, dando livramento ao povo, quando o povo se via em opressão. Então veja que essa narrativa aqui de Êxodo, ela fica marcada na história do povo de Israel. Durante todos esses capítulos, capítulo 3 até o capítulo 7, versículo 7, essa narrativa vai se repetir. Deus vai por várias vezes falar isso, expor isso, que estava ali para atender ao clamor do seu povo, atender ao clamor do seu povo que estava vivendo em aflição. Então, o clamor do povo deu origem a essa ação salvadora de Deus. Quando o povo se apresenta diante de Deus, se curva diante de Deus e começa a clamar pela misericórdia de Deus, Deus então vem em socorro do seu povo e levanta Moisés. A gente aqui se lembra da oração de Salomão, né? Ele dizia, olha, quando vocês estiverem aflitos e forem clamar, e olhem para o templo, ou venham ao templo e clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Clamem pela misericórdia do Senhor. E Deus, ele diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, e vão clamar por ele ouvirá do céu, ele virá, ele sarará a terra, ele trará o socorro. Mas o clamor é algo importante. É tão importante que, dos 150 salmos que a gente tem na Bíblia, pelo menos 40 desses salmos, eles são momentos de clamor a Deus, de clamor pela presença de Deus, pela misericórdia de Deus, pela intervenção de Deus, pelo agir de Deus na vida do povo. Então veja que o povo ele tem essa necessidade de clamar. E aqui o clamor do povo fez com que Deus se manifestasse e trouxesse salvação. Essa é uma característica importante, que se repete depois em outros momentos, do chamado de outros homens de Deus na Bíblia, como aconteceu na época de Gideão, quando Deus levanta Gideão, lá no capítulo de número 6 do livro dos Juízes. Outra característica importante a ser destacada dentro do chamado de Moisés é exatamente a legitimidade do chamado de Moisés. A legitimidade, ou seja, quem trouxe Moisés? Quem deu autoridade a Moisés para que fosse ali e libertasse o povo? De onde vinha a autoridade com a qual Moisés se dirigiria a Faraó, com a autoridade com a qual Moisés se dirigiria aos líderes de Israel para falar acerca da libertação? É interessante nós observarmos que uma das características dos profetas no Velho Testamento, e uma das características importantes que identificava o profeta como sendo um profeta de Deus, é que esse profeta, ele falava em nome de Deus. Ele falava em nome do Senhor. Então, o profeta, ele usava uma linguagem específica. E nós vemos muitas vezes essa expressão no livro dos profetas. Essa expressão, assim diz o Senhor. Os profetas, eles sempre começavam os seus discursos dizendo, assim diz o Senhor. Ou então eles diziam, veio a mim a palavra do Senhor. Essa expressão, irmãos, já preparava o coração do povo para o que viria a seguir. Chamava a atenção do povo para aquilo que eles falariam. E que aquilo que eles falariam na sequência dessa frase era exatamente a palavra de Deus. Eles diziam, assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, quando o profeta se manifestava dessa forma, essa forma de expressão, ela autentificava aquela palavra do profeta. Era uma característica de que ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria a palavra de Deus. Ele falaria aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Quando a gente lê o livro de Levítico, nós estamos estudando na atualidade o livro de Levítico, nós vemos muito essa expressão, e falou o Senhor Deus a Moisés, e disse mais o Senhor a Moisés. Então veja que sempre essa autoridade para que Moisés dissesse, para que Moisés escrevesse, ela estava bem ressaltada nessa expressão. Então isso caracterizava exatamente, ou legitimava o chamado de Moisés. Era uma forma de demonstrar, lá no Antigo Testamento, o chamado divino na vida do profeta. No caso de Moisés, há uma expressão muito interessante,
Porque Deus, ele se apresenta para Moisés dizendo, eu sou. Eu sou. Quando você vê aqui no capítulo 3, no versículo de número 12, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó e fazer sair de lá Israel, o meu povo? Não, não é esse texto. É o texto onde Moisés, ele diz, quem é o Senhor? Quem eu vou dizer para Faraó que me enviou? Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. Devereis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então veja que é interessante essa pergunta de Moisés, né? Ele diz, quando eu chegar lá e for falar com o Faraó, quando eu chegar lá e for falar com a liderança de Israel, e eu disser, olha, foi o Deus de seus pais que me mandaram aqui para os filhos de Israel, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que me mandou aqui, foi Jeová que me mandou aqui, e eles me perguntarem quem é, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Na verdade, o povo sabia quem era Jeová. O povo sabia que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo já conhecia o nome Jeová. Não era algo desconhecido do povo. Deus já havia se revelado a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus já havia se revelado aos patriarcas, ao próprio José. Então eles conheciam o nome Jeová, o nome Javé. Mas o que eles queriam, na verdade, agora, o que Moisés queria, na verdade, era revelar àquele povo o caráter de Deus. Revelar ao povo o caráter do próprio Deus. A pergunta de Moisés aqui, talvez fosse, o que significa o teu nome? Qual o significado de Moisés? Questionando a Deus, qual o significado desse nome? Tanto é que Deus é um nome dinâmico. Né? Tem suas bases no verbo hebraico, no verbo ser ou no futuro serei ou tornar-se, né? Quando Deus diz, olha, eu sou o que sou, é porque o próprio nome Jeová ou Javé tem na sua raiz esse significado de ser, de ser. Então Deus estava dizendo, olha, eu sou o que eu sou Deus. E pronto, eu sou aquilo que eu sou, ou eu serei aquilo que eu serei. Eu serei aquilo que eu serei. Aquilo que vocês precisarem, eu serei na vida de vocês. Era essa a manifestação de Deus para aquele povo. Era isso que Deus queria transmitir. E Moisés, então, entende isso, né? E Deus é um ser de existência própria. Deus existiu sempre e sempre existirá. Ele é o Deus que foi, que é e que sempre será. É o Deus fiel, é o Deus confiável. É o grande eu sou. É o grande eu sou. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus dono de todas as coisas, conhecedor de tudo, que tem um controle sobre todas as coisas. Ele é. Ele é. Ele é. Então foi assim que ele se revelou a Moisés. É interessante, né? Porque Jesus Cristo, quando vem à Terra, muito tempo depois, Jesus também se apresenta dessa forma, porque ele também era Deus. Jesus também se apresenta como o grande eu sou. Só que ele se apresenta e ele completa isso, né? Jesus chega e diz, olha, vocês estão com fome? Eu sou o pão da vida. Vocês estão com sede? Eu sou a água da vida. Vocês estão vivendo em trevas? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Ele é o grande eu sou. E ele se apresenta desse jeito, e ele se mostra desse jeito. Ele é a revelação perfeita e completa do Deus grande, do Deus todo-poderoso. E ele se revela. E ele agora se mostra de uma forma mais clara para o povo de Israel. Então veja que esta expressão, ela legitima a decisão de Deus de destacar alguém para uma missão. Deus olha para Moisés e diz, você vai lá e você vai dizer que fui eu quem te mandei.
O grande eu sou te mandou. Você está sob a minha autoridade. O que você fizer, o que você falar, é o que eu vou te dizer, é o que eu vou colocar na sua boca, sou eu quem vai te usar. Então, daqui nós tiramos uma lição importante, que aquele que é chamado por Deus para uma missão, ele deve falar aquilo que está na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a gente ouve muitas coisas nos púlpitos de muitas igrejas, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, tem muita gente pregando. Mas poucas pessoas estão falando, estão dizendo, assim diz o Senhor. Porque para dizer assim diz o Senhor, tem que se pregar o que está na palavra do Senhor. Então está faltando isso. Está faltando pessoas para dizer, assim diz o Senhor. Nós não estamos ouvindo mais isso. As pessoas falam de si mesmas, contam suas próprias histórias, inventam coisas e já estão dizendo até por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque não conhecem a palavra de Deus. E nós precisamos hoje em dia de pessoas chamadas por Deus, convocadas por Deus, comissionadas por Deus, que têm a autoridade de Deus, tem a legitimidade do seu chamado na palavra de Deus e que fale aquilo que o Senhor ordenou em sua palavra. Que pregue a palavra, que fale a palavra, que ensine a palavra. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelo compromisso do nosso ministério com a pregação da palavra do Senhor. Então veja que essa expressão, ela legitima a decisão de Deus de chamar Moisés. A pessoa chamada passa a ter agora a autoridade de comunicar a vocação para a qual ela foi chamada. Deus chamou, Deus vocacionou, e Deus disse, agora você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Lembra de Jeremias? Quando Deus chama Jeremias, Deus olha para Jeremias e ele diz, eu não sei falar, eu sou uma criança. O que Deus diz para ele? Eu vou colocar as palavras na sua boca. Quem está te comissionando sou eu, quem está te chamando sou eu, a autoridade é minha. E você vai falar aquilo que eu te mandar falar. Porque a palavra não era do profeta, a palavra é de Deus. A palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. A palavra é do Senhor. Então, aquele que é chamado pelo Senhor, ele precisa entender isso. Ele deve pregar a palavra, ele deve falar a palavra do Senhor. Essa forma de autoapresentação de Deus, ela legitimou o chamado de Moisés. Né? Moisés agora ele vai na autoridade do grande eu sou. Uma terceira característica que nós observamos também no chamado de Moisés é exatamente esse ver intenso de Deus. Né? Deus ele vê de uma forma completamente diferente que o homem vê. Isso nós já sabemos. Né? E o texto que nós poderíamos usar para exemplificar essa forma como Deus vê é exatamente o texto lá de 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi, rei de Israel. Quando os filhos de Jessé se apresentam, Samuel olha para Eliabe e vê um homem alto, bonito, de porte forte, e ele diz, esse é o rei de Israel. Esse é o futuro rei de Israel. Deus fala com ele, espera aí, não vá pelo que os teus olhos estão te mostrando. Não atente para a beleza física, não atente para a altura, para o porte físico dele. Porque eu, Deus, eu não vejo da forma como os homens veem. Os homens veem a aparência, veem o exterior, veem o físico. Eu, Deus, vejo o coração. Então Deus ele tem um olhar intenso, que prescruta, que vê além de todas as coisas, um olhar que conhece, um olhar que entende. E foi assim que Deus olhou para a nação de Israel no momento em que eles clamavam. Foi esse olhar que Deus direcionou para a nação de Israel no momento em que eles clamavam ao Senhor. Quando nós abrimos aqui no capítulo 2, que nós já lemos o texto, né? O versículo 25 do capítulo 2 diz assim, Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles.
Deus observou, Deus contemplou a situação deles, Deus analisou, Deus viu todos os detalhes daquela situação. Ele é Deus, Ele conhece. Ele conhece. Não que Ele tenha decidido que fosse assim, que o povo deveria passar por aquela situação. É porque Deus, Ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. E quando a gente chega lá no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor de novo fala: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Então veja que Deus estava contemplando, Deus estava olhando todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. Deus, com seu olhar intenso, contemplava a aflição daquele povo. Contemplava o sofrimento daquele povo. Deus vê de um modo profundo. Nada se furta ao olhar do Senhor. Ele vê de um modo completamente diferente, exatamente porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Isso nos faz lembrar também de Agar, a serva de Abraão. Quando Agar foge da casa de Sarai, porque ela ficou grávida e ela começou a zombar de sua senhora, porque não ficava grávida. Então ela teve que sair de lá, porque Sara a expulsa de casa. Ela foi oprimida e foi expulsa. E ela caminhava errante pelo deserto, grávida, sem destino, sem direção, expulsa da casa de sua senhora, sem saber para onde ia. De repente o anjo do Senhor se apresenta. Ou seja, Deus se apresenta para Agar no meio daquele deserto. E Deus fala com ela e Deus diz: olha, volta para a casa da sua senhora. Você está grávida, você vai dar luz a um varão, seu nome vai ser Ismael, porque Deus atentou para o seu sofrimento, Deus atentou para a sua angústia. E quando acontece aquele encontro glorioso dela com Deus, ela diz: olha, porventura eu não via aquele que me vê? E ela dá um nome àquele lugar, um nome até interessante, deixa eu ver aqui, só para eu não falar o nome de forma errada. Está em Gênesis 16, como a gente está pertinho de Gênesis aqui. Gênesis 16, versículo 13. E o Senhor, a Deus que lhe falou, Agar deu esse nome: tu és El Roi, o Deus que me vê. Tu és El Roi, tu és o Deus que me vê. Então Deus, Ele tem esse olhar intenso. Nada se furta ao olhar do Senhor. Deus, Ele vê todas as coisas. Não pense você que Deus não está te vendo, que Deus não te conhece, que Deus não sabe da sua vida. Deus sabe. Deus está olhando, Deus está prescrutando. Nada foge do controle do Senhor. O olhar penetrante de Deus, assim como estava sobre a nação de Israel, contemplando aquele sofrimento, aquela angústia, também está sobre o seu povo aqui na terra. A quarta característica dessa vocação é exatamente que a vocação, ela implica em enfrentar dificuldades. O fato de alguém ter sido chamado por Deus para a realização de uma missão que o próprio Deus lhe dera, não significa que essa pessoa não vai enfrentar problemas, não vai enfrentar dificuldades. Moisés, ele sabia exatamente o que ele enfrentaria. Não seria fácil para Moisés. Não seria fácil. Tanto é que lá no capítulo 3, quando nós lemos, lá no versículo 10, Deus chega e diz: vai, imediatamente, eu te envio a Faraó para tirar o meu povo do Egito. Moisés, no versículo 11, ele já diz logo: olha, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e dizer para Faraó: deixa o povo de Israel ir? Irmão, Faraó era um Deus no Egito. Faraó era um Deus para aquele povo. E como Moisés chegaria diante daquele homem e simplesmente diria: olha, Deus me mandou dizer para que você deixe o povo dele ir, sair para servir a ele no deserto. Faraó era inalcançável, tanto é que o coração dele se endurecia cada vez que Moisés se dirigia a ele. Moisés diz: quem sou eu? Moisés, ele se sente tão incapaz diante da situação. Foram 40 anos no deserto, apacentando ovelhas.
E ele começa a inventar desculpas, ele começa a dizer, olha, eu não consigo, eu sou um homem de língua pesada, eu já não sou mais aquele homem eloquente, de palavras eloquentes, não sou mais aquele homem. A idade já tinha chegado, as forças de Moisés talvez não fossem mais as mesmas, 40 anos se passaram, e ele ali no deserto, mal ele sabia que Deus o estava preparando exatamente para esse momento. Deus o estava preparando. Então, a primeira reação de Moisés diante do chamado de Deus é a de que ele não está preparado para a missão. Não estava preparado, ele se sentia assim, não estou pronto, isso não é para mim. Tanto é que ele diz, olha Deus, faz o seguinte, chama outra pessoa, chama outra. Porque ele tinha essa sensação de que ele não estava preparado, ele sabia da dificuldade que enfrentaria. Se Deus tivesse vindo 40 anos antes, no vigor da sua força, talvez ele aceitasse a proposta de forma imediata. Mas agora, 40 anos depois, já nos 80 anos, ele olha e diz, olha Deus, passa de mim aí esse cálice. Eu não me sinto capaz de assumir. Isso se repete, essa característica ela se repete no chamado de outras pessoas. Não é? A gente vê o encontro de Deus com o profeta Isaías, e no primeiro momento, Isaías ele se sente como pecador, miserável. Ele diz, ai de mim, eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Precisou de uma ação de Deus na vida do profeta, tocando-lhe os lábios, purificando a sua iniquidade, para que depois ele pudesse se apresentar a Deus, disposto a realizar a obra do Senhor. Porque não é fácil. O chamado para o exercício da obra de Deus, ele exige muito de nós. Exige muito de nós. E o fato de ser, do homem ser vocacionado por Deus, chamado por Deus, não implica que ele não vai passar por dificuldade. Exemplo maior disso, nós temos o apóstolo Paulo, que quando Deus resolve comissioná-lo, quando Deus resolve chamá-lo, Deus disse o que para Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso precioso, para anunciar o meu nome aos gentios. E ele ainda diz, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Porque fazer a obra de Deus exige muito, exige muito. E Moisés, ele sabia da dificuldade. O fato de Deus o haver comissionado não o livraria dos problemas, não o livraria das dificuldades, não o livraria de passar por situações difíceis como ele passou com todo aquele povo durante toda a peregrinação no deserto. Moisés, ele se considerava pequeno para executar a missão. Mas o fato de Moisés se considerar pequeno, isso o colocava exatamente na posição que Deus queria que ele estivesse. Ou seja, na total dependência de Deus. O fato de Moisés se sentir incapaz, se sentir assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não sei falar, isso colocaria Moisés exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Na total dependência de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não dá a sua glória a outro. Quando Deus chama Gideão, é da mesma forma. Deus chama Gideão, Gideão questiona Deus, ele diz, como pode ser eu sou o menor na casa de meu pai, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, minha família é a menor, e eu sou o menor lá em casa. Por que Deus vai escolher logo eu, o menor? Deus, olha, é assim que eu quero. É assim que eu quero. E o menor arrumou um exército gigante. E Deus fala, olha, leva esse povo para beber água lá, tem muita gente aí. E vai esvaziando. Ó, os covardes, os tímidos, vai para casa. Deus começa então a esvaziar o exército, porque Deus diz, olha, tem muita gente aí, e se você vence essa batalha com esses 300, com essa quantidade de homem aí, você vai achar que o poder é seu, que a glória é sua, que foi sua força, que foi seu braço, que concedeu a vitória, que te concedeu esse grande livramento, quando na verdade é a mão do Senhor. Então veja que
o que Deus espera daqueles que são chamados por Ele para o exercício da sua obra, é que essas pessoas dependam inteiramente do Senhor. Dependam completamente de Deus. Dependam completamente do mover de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus em suas vidas. Deus, ele daria a Moisés todas as condições necessárias para que ele fosse a Faraó, para que ele fosse aos líderes judeus e realizasse aquilo para o qual ele foi chamado. Deus estaria com ele. E essa é a quinta característica. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse a Moisés: não se preocupe, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Veja que o Deus que chama, ele não abandona. O Deus que chama, o Deus que convoca, ele não deixa sozinho. Vai ser difícil? Vai enfrentar lutas? Vai passar por problemas? Vai. O chamado para o exercício da obra, para o exercício da missão no reino de Deus, é espinhoso? É, mas a certeza que se tem é que Deus está conosco. Você entende que Deus, a presença de Deus era real, e Deus, ele queria que Moisés tivesse essa consciência de que, apesar da sua pequenez e apesar da grandeza da sua missão, Deus estaria com ele. A obra é grande, Moisés é pequeno, mas Deus estava com ele. A presença de Deus seria com Moisés. É o que Deus diz aí no versículo 12 do capítulo de número 3 de Êxodo. Deus diz: olha, eu sou contigo. Eu sou contigo. É importante que aquele que foi vocacionado tenha essa consciência da presença de Deus com ele no exercício de sua missão. Você lembra de Josué? Quando Deus se apresenta a Josué, Deus diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu sou com você. Então não tema, seja forte, seja corajoso, porque você fará com que esse povo herde a terra, com que esse povo possua a terra que eu prometi por herança aos vossos pais. Mas a garantia de que Josué seria bem sucedido era exatamente o fato dele continuar na presença de Deus, seguindo a vontade de Deus, e Deus estava com ele. Deus estava com ele. Com Gedeão não foi diferente. Deus, ele quis mostrar que a sua presença estaria com ele. Deus disse: olha, a minha presença vai com você. Está lá no capítulo 6 do livro de Juízes, se eu não me engano, no versículo de número 16. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Josué. Juízes capítulo 6. O versículo de número 16. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei contigo, e você vai vencer como se fosse um só homem. Veja que o que faz a diferença... Quanto? Então eram 32 mil, né? Então era esse o número dos que do que Gideão sai para a guerra, com um número muito grande, mais de 30 mil. Deus olha e diz: olha, vamos reduzir isso aí. Porque o que Deus queria de fato era que ele acreditasse na presença de Deus com ele. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés entende a situação, entende a dificuldade, mas Deus queria que ele compreendesse além da dificuldade, além da sua pequenez. Deus queria que ele entendesse que a sua presença, ou seja, a presença de Deus, estaria com ele, para que ele pudesse realizar aquilo para o qual Deus o estava designando. Deus o estava chamando. Com Jeremias não foi diferente, nós até já citamos aqui. Jeremias olha e diz: eu sou criança, eu não sei nem falar, mas Deus diz: não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Então, aquele que foi chamado pelo Senhor e que está realizando a obra do Senhor, ele deve ter essa consciência de que a presença de Deus é com ele, de que a presença do Senhor está com ele, para que ele possa desempenhar a obra para a qual ele foi chamado. E por fim,
Outra característica aqui que nós vamos destacar é exatamente o propósito do chamado. O propósito do chamado de Deus na vida de Moisés. Quando Deus chama Moisés, no texto do Êxodo, nós vamos observar que tem um verbo que ele aparece muitas vezes nesse contexto aqui do chamado de Moisés. É o verbo enviar. O verbo enviar. Aliás, são dois verbos, é o verbo enviar e o verbo caminhar, o verbo ir. O verbo ir. Esses dois verbos, enviar e ir, eles aparecem. O verbo enviar é do hebraico shalab, e o verbo ir é do hebraico halak. Esses dois verbos, eles aparecem nessa narrativa. O verbo enviar 8 vezes, o verbo ir 10 vezes. E o que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Primeiro, nos ensina que o chamado de Deus, ele está diretamente ligado ao envio. Deus chama e Deus envia. Quando Deus chama alguém para a obra, Deus envia essa pessoa para realizar a obra. E é Deus quem envia. É Deus quem envia. Quando a gente lê aqui no capítulo de número 3, o versículo 10, que a gente leu na abertura, diz assim: vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó. Eu o envio para tirar do Egito o meu povo. Veja que Deus diz isso para ele. Olha, eu te chamei e eu te envio. Então, o Deus que comissiona, o Deus que chama, é o Deus que também envia para realizar a sua obra. Moisés foi chamado e estava ali, pronto, para ser enviado por Deus para realizar a obra do Senhor. Veja que esse verbo hebraico, ele é utilizado para descrever uma pessoa ou um objeto que é lançado, que está em movimento, indo em direção a um alvo. Então, quando você quer exatamente exemplificar isso de um objeto, uma flecha ou algo que foi lançado para ir em direção a um alvo, a um objetivo, usa-se exatamente esse verbo, né? O verbo que é usado aqui no contexto da história de Moisés, o shalab, né? Enviar. Por quê? Porque é exatamente isso. Deus separa, Deus chama e Deus envia com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo, com um alvo a ser atingido, com um alvo a ser alcançado. É assim que Deus faz. E foi assim que aconteceu na vida de Moisés, foi assim que aconteceu na vida dos outros, de muitos profetas que Deus chamou no Velho Testamento. Essa característica, ela está presente em muitos dos chamados. Deus chama e Ele envia. Deus chama, Ele capacita e Ele envia para a realização da sua obra. O chamado de Isaías, ele é um pouco diferente, porque quando Deus aparece para Isaías, né, Isaías ele tem aquele momento em que ele vê Deus e ele sente suas misérias, sente seus pecados, sente a sua pequenez. Deus então providencia para que seus pecados sejam purificados. O anjo vem, toca os lábios de Isaías, purifica a sua iniquidade. E Isaías agora ele se apresenta. Porque Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Havia uma necessidade. Havia uma necessidade. E Deus precisava de alguém. Isaías não chegou para Deus e disse: eu estou aqui, ó, eu. Ele olha para Deus e diz: eis-me aqui, me envia, me envia. E por fim, o segundo verbo que nós encontramos aqui é o verbo ir, de caminhar, né? Quando Deus chama, Deus envia e Deus diz: vai. Deus envia e Deus diz: vai. E aí, aquele que foi enviado, ele deve se levantar, sair dessa situação de inércia e ir realizar aquilo para o qual ele foi chamado. Ir realizar aquilo para o qual ele foi chamado. Então veja que Deus, ele diz: eu te envio, então vai. Você deve ir agora. Agora você pode ir, você foi enviado. Então saia da inércia e vá realizar a obra do Senhor.
esse verbo, ele aparece aqui nesse chamado de Moisés, vai. Primeiro ali no versículo 10 do capítulo 3. Depois lá no versículo 16, Deus torna a dizer para Moisés, vai, vai. Depois lá no versículo 18, capítulo 4, no versículo 12, no versículo 18, Deus também vai falar a mesma coisa, vai, vai a Faraó, vai e fala, porque era o momento agora de ir, ele já foi comissionado, ele já foi enviado, agora o momento é dele ir e fazer aquilo para o qual Deus o chamou. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, eles não devem estar em uma inércia, eles devem ir e realizar a missão para a qual foi chamado. É interessante o Senhor, que aprendemos com a palavra do Senhor, devemos olhar para esses exemplos aqui descritos e aprendemos com esses exemplos. Aprendemos com o chamado de Moisés. O chamado de Moisés, ele serviu, todas essas características serviram de inspiração para muitos outros chamados nas Escrituras. Deus agiu com Moisés e da mesma forma com muitos outros que ele chamou e designou para a sua obra. Porque a vontade de Deus é essa, que aquele que foi chamado realize a sua obra de forma íntegra, de forma perfeita. E isso só é possível quando se coloca inteiramente nas mãos do Senhor. Quando se entrega, quando se rende, quando está completamente lançado aos pés do Senhor. Veja que o momento de clamor do povo é importante. Quando o povo clama, Deus ouve o clamor. E quando Deus ouve o clamor, Deus levanta o libertador. Deus levanta o libertador. Quem sabe, nesses últimos dias de pandemia, Deus não esteja chamando a cada um de nós para a realização da sua obra. Quem sabe, nesses dias de pandemia, em que o povo clama pela misericórdia de Deus, há um clamor pela manifestação de Deus, há um clamor por um livramento, há um clamor por uma mudança, para que Deus retire este mal de sobre o mundo, de sobre a face da terra. Quem sabe não é o momento em que Deus separou exatamente para que nós pudéssemos sair da nossa situação de comodismo e começar a fazer a obra do Senhor. Quem sabe esse não é o momento que Deus está olhando e disse, olha, eu já vos enviei, portanto agora vão, ide, façam a obra, é hora de fazer a diferença, é hora de realizar a missão para a qual nós, como igreja do Senhor, estamos designados a ela. Deus nos chamou para uma missão, Deus nos chamou com um propósito. Assim como Deus chamou Moisés, e Deus tinha um propósito com Moisés, de livramento. Assim como Deus chama Isaías, ele tinha um propósito para livrar o povo. Assim como Deus chamou a Gideão, como Deus chamou a Jeremias, Deus também nos chama como igreja, porque Ele tem um propósito de salvar a humanidade, de salvar os homens que estão perdidos, através da sua igreja, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra. Ele disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Há uma missão para a igreja. Há uma convocação para os santos. E Deus é aquele que nos capacita para realizar a sua obra. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, mesmo assentados. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos fez entender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus que ouve, tu és Deus que vê a situação de cada um de nós, do teu povo, da igreja, da humanidade perdida. Tu és Deus que se compadece, e quando tu te compadeces, tu levanta homens, tu levanta mulheres, tu levanta pessoas no poder do Espírito para realizarem a tua obra. E quando tu levantas, tu capacitas, tu enches com o teu Espírito, tu dás poder, graça para que realize a tua obra. Senhor, tem misericórdia de nós, faz-nos entender o teu chamado, faz-nos entender o teu envio, que sejamos, ó Deus, como Isaías e possamos dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos para que possamos realizar a tua obra e fazer a tua vontade, segundo o teu santo propósito. Há muito o que fazer no teu reino, há almas para serem conquistadas, a palavra para ser pregada. Senhor, tem misericórdia de nós. Tira-nos, ó Deus, da inércia e nos faz ir
ir e fazer a tua vontade. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus.